Vamos estudar hoje sobre a importância do conhecimento de Deus. Vamos falar um pouco sobre a importância de estudarmos a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Deus deseja revelar-se a nós. A Bíblia diz que Deus deseja relacionar-se conosco. Jeremias escreveu: "Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus." Deus deseja que o conheçamos. Deus levantou certa vez o profeta Amós para trazer uma reclamação aos habitantes da terra. Deus disse: "Eu estou com uma contenda convosco, porque não há na terra amor nem verdade e nem conhecimento de Deus." Paulo em Romanos diz que todos os homens rejeitaram o conhecimento de Deus. Todos os homens rejeitam o conhecimento de Deus em suas consciências. Mas Deus ainda assim deseja revelar-se ao homem. Deus ainda assim deseja que o homem o conheça. Porque Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus. O Senhor Jesus disse que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E é sobre este conhecimento de Deus que nós iremos falar aqui hoje. Vamos falar um pouco sobre a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus? Certamente. E ela nos diz que Deus se revela a nós de pelo menos 3 formas. Há inúmeras formas, mas eu pontuei aqui pelo menos 3. Primeira forma que Deus se revela ao homem é através da criação. Salmos 19 diz: "Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos." Então tudo que Deus criou manifesta um atributo de Deus. Tudo que Deus construiu a partir da sua palavra manifesta a sua glória. Em Romanos 1, Paulo vai falar sobre isso. Porque os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas desde o princípio do mundo. Então as Escrituras é enfáticas em dizer que Deus se revela a nós através da criação. Vá e caminhe no bosque mais perto de sua casa, e ali você poderá contemplar a glória e a grandeza de Deus. Estude sobre a complexidade de toda a criação, a sua funcionalidade, a sua biologia, e você concluirá que existe um Deus que criou todas essas coisas. O sol não brilha por brilhar. A chuva não cai sem propósito. As plantas não são polinizadas sem um objetivo. Tudo que é criado, a Bíblia vai dizer que existe uma ordem, existe uma beleza. Deus determinou cada coisa no seu devido lugar. Deus disse ao mar: "Até aqui você virá, daqui não passarás." Deus disse ao sol: "Brilhe." Deus disse: "As nuvens carreguem-se de água e molhem o chão." Deus disse: "As árvores produzam frutos que deem sementes." E assim se fez, disse Gênesis. Então, toda a criação manifesta a glória de Deus. Revela um atributo de Deus, a sua grandeza. Essa é a primeira revelação que as Escrituras nos fazem acerca de Deus. Quer observar Deus? Observe a sua criação. A segunda forma que a Bíblia diz que Deus se revela ao homem é através da pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 disse assim: "Outrora Deus falou aos nossos pais por intermédio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por intermédio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo." Jesus Cristo é a palavra final de Deus ao homem. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus à humanidade. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Na sua última reunião com seus discípulos,
Filipe aproxima-se do Senhor Jesus e disse: Mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. O Senhor Jesus olha para Filipe e diz: Já estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido ainda? Em verdade vos digo, quem me conhece a mim, conhece ao Pai. Quem vê a mim, vê também ao Pai. Jesus Cristo é a revelação final de Deus ao homem. Tudo o que Deus quis revelar-se de si mesmo ao homem está na pessoa de Jesus. Veja bem, a natureza, a criação, revela que existe um Criador, mas não revela quem é esse Criador. A natureza, a criação, manifesta a glória, a excelência da majestade de Deus. Mas somente Jesus Cristo revela de fato quem é Deus. Somente Jesus Cristo revela o caráter do Pai Celestial. Quem vê a mim, vê ao Pai, disse ele. Paulo, em Colossenses, escreveu: Ele, Jesus, é a completa expressão da majestade da glória de Deus. Toda a plenitude de Deus reside em Cristo. Todo o conhecimento de Deus reside em Cristo. Todo o caráter de Deus está na pessoa de Jesus. João disse: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como unigênito de Deus. Nós vimos a glória de Deus, disse João. A glória de Deus manifestada na pessoa de Jesus. Então, queridos, Jesus é a revelação especial de Deus. Deus se revela através da criação, Deus se revela através da pessoa de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, terceiro ponto que Deus se revela ao homem é através da própria Bíblia Sagrada, da própria Escritura. Veja, Deus se revela especialmente através de Jesus, mas você só pode conhecer a Jesus se você ir à palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. É impossível você conhecer a Jesus sem você estudar a Bíblia, pois o próprio Senhor Jesus disse que as Escrituras testificam acerca dele mesmo. Então, para conhecer a Jesus, você precisa estudar a palavra de Deus. O verdadeiro e profundo conhecimento de Deus só é possível mediante as Escrituras Sagradas. Jesus, ele exaltou a palavra de Deus como ninguém exaltou. A Bíblia diz em Salmos que Deus vela por cumprir a sua palavra. A Bíblia diz em Salmos que Deus exaltou sobremaneira a sua palavra. E Jesus exalta a palavra de Deus como sendo a própria verdade. No Evangelho de João, no versículo 17, vejamos o que diz. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Jesus está orando que ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus. Só uma única verdade, querido irmão. Só uma única verdade, minha querida irmã, e é a palavra de Deus. Nós vivemos num mundo onde existe supostamente muitas verdades, não é mesmo? Existem muitas verdades acerca de Deus, existem muitas verdades acerca do homem, existem muitas verdades acerca do mundo. Quem é Deus? Para onde iremos? De onde viemos? Existem muitas verdades acerca do próprio Jesus. Existem muitas verdades no mundo hoje, mas existe uma única verdade absoluta. E Jesus disse que essa verdade absoluta só pode ser encontrada na palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é verdade, irmão. Queira o mundo aceitar ou não, queira o mundo crer ou não, Jesus, que é completa expressão da glória de Deus, testificou e declarou que a palavra de Deus é a verdade. Tudo que é relacionado a Deus precisa estar fundamentado nas Escrituras. A palavra de Deus é a verdade sobre a morte. A palavra de Deus é a verdade sobre a ressurreição.
A palavra de Deus é a verdade sobre a vida eterna. A palavra de Deus é a verdade sobre o pecado. A palavra de Deus é a verdade sobre o mundo. A palavra de Deus é a verdade sobre mim e a verdade sobre você. Eu vejo muitas pessoas que têm algumas dificuldades com relação à Bíblia, a palavra de Deus. Muitos dizem assim: eu não estudo a Bíblia, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia. A Bíblia é um livro muito difícil de entender. A Bíblia é um livro muito complicado de compreender. E de fato, a Bíblia não é um livro simples de entender. A Bíblia não é um livro fácil de entender. E a Bíblia nos ensina o que precisamos fazer para entendê-la, então. Vejamos uma história, uma ocasião que aconteceu lá em Atos, capítulo 8. A Bíblia diz que um jovem estava caminhando no seu carro, ele estava lendo a Bíblia, especialmente no profeta Isaías. E Filipe, o apóstolo, estava ali por perto. O Espírito Santo disse a Filipe: Filipe, aproxima-se daquele carro. Filipe, obedecendo à voz do Espírito Santo, aproximou-se daquele carro. Ele viu o jovem e perguntou ao jovem: Jovem, você entende o que você lê? A resposta do jovem para Filipe: Como poderei entender se não há alguém que me explique? Atos capítulo 8, verso 31. Veja, a mesma condição de muitas pessoas hoje existentes no mundo era a mesma condição desse jovem aqui. Ele estava lendo o profeta Isaías, mas não estava entendendo o que aquele texto estava dizendo. E Filipe pergunta: você compreendes isso? Ele responde: não, como poderia entender se não há quem me explique? Então a Bíblia vai dizer que Filipe assentou-se com aquele jovem e começou a explicar para ele o que aquela passagem significava. E ela falava a respeito de Jesus. Então, queridos, aqui a gente aprende um primeiro princípio da palavra de Deus para entendermos ela. Precisamos que alguém nos explique. Precisamos de auxílio para entender a palavra de Deus. Em primeiro lugar, do Espírito Santo. Jesus Cristo disse: quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E o Espírito da verdade muitas vezes usa os agentes, os servos de Deus para nos explicar a palavra. Nós podemos entender muitos assuntos da Bíblia através de uma pregação, através de um livro, através de um folheto, né? Através de livros teológicos, nós podemos entender a Bíblia. Mas existe algo que torna mais fácil o entender a Bíblia. Existe algo que torna mais fácil. Nós precisamos entender que para entendermos a Bíblia, meus queridos, precisamos pegar um texto aqui, um texto ali, outro texto lá, que fala do mesmo assunto. A Bíblia é um composto de 66 livros. E ela não fala de forma direta a respeito de todos os assuntos. Por exemplo, a Bíblia não tem um único capítulo que fala sobre a morte. A Bíblia não tem um único capítulo que fala sobre o inferno, que fala sobre o céu, a vida eterna. Ela é um composto de livros que falam deste assunto, que estão espalhados. E para isso, nós precisamos ajuntar os textos que falam deste mesmo assunto. Jesus nos deu exemplo disso. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 17. O contexto do texto aqui é o seguinte: Jesus havia acabado de ser morto, enterrado, né, sepultado, e ele ressuscita. E havia alguns discípulos dele que estavam indo na estrada de Emaús, e eles estavam conversando acerca das coisas que estavam acontecendo. Até que Jesus aproximou-se deles e pergunta: que palavras são essas que caminhais trocando entre vós, e por que vocês estão tristes? Eles respondem a Jesus: olha, você por acaso é um peregrino aqui em Jerusalém, não sabe das coisas que nela têm acontecido nesses dias? Jesus pergunta: que coisas?
Eles respondem, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles explicam acerca de Jesus. Incrédulos, tristes, Jesus os repreende dizendo: ó, homens nécios e tardes de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E Jesus continua dizendo: e começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui está o segundo princípio da palavra de Deus que nós podemos entendê-la. Precisamos então pegar um texto aqui e outro texto ali, como eu havia dito. E aqui o Senhor Jesus nos dá um exemplo disso. O texto diz que Jesus, para falar acerca dele, da sua morte, da sua paixão, da sua ressurreição e da sua ascensão à sua glória, ele começa primeiro por Moisés, isto é, Pentateuco, os 4 primeiros livros da Bíblia. Em seguida, ele discorre por todos os profetas. Quais profetas? Isaías, profeta messiânico, falou acerca de Jesus. Jeremias, Oséias, Joel, Daniel. Todos esses profetas falaram acerca do mesmo assunto, que era o Messias. Expunha-lhes, diz o texto, que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras, desde Gênesis até aquele momento, Zacarias, falavam acerca do mesmo assunto, que era Jesus. Então, irmãos, para nós entendermos a palavra de Deus, precisamos pegar um pouco aqui, um pouco de texto ali, que fala sobre o mesmo assunto. E ao estudarmos, então, a respeito das Escrituras Sagradas, nós receberemos alguns benefícios. Deixe-me dizer uma coisa. Alguém disse certa vez: a Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor está presente. Por isso que a Bíblia, meus queridos, é um livro especial. Por isso que a Bíblia, ela não pode ser negligenciada. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é diferente. Ela é diferente porque Deus se faz presente. Jesus, o Senhor, disse certa vez: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é ouvida, quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é estudada, Deus se faz presente ali naquele momento. Deus se faz presente neste exato momento. Por isso ela é um livro diferente. E ela é um livro diferente não só porque Deus se faz presente apenas, mas porque ele é um livro poderoso para mudar corações. Veja bem, a religião, irmãos, ela pode mudar o exterior da pessoa. A religião, ela pode fazer com que a pessoa mude a sua forma de vestir, mude a sua forma de falar, mude o seu comportamento, mas a religião não tem poder para mudar o coração do homem. Mas só a palavra de Deus tem. Somente a Bíblia pode tornar ladrões em homens íntegros. Somente a Bíblia pode transformar corruptos em justos. Somente a Bíblia pode tornar a prostituta em uma mulher pura. Somente as Escrituras podem transformar o coração do ser humano, porque ela é a palavra manifesta de Deus. Somente as Escrituras podem fazer isso. É impossível ter um encontro com Jesus por meio da Bíblia e não ser transformado por ele. E Jesus então disse que há um benefício em estudar a Bíblia. Há um benefício em lermos, estudarmos e aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. Vejamos então qual é este benefício. João capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus está dizendo aqui: vocês estudam as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha só que interessante. Jesus está falando aqui para os fariseus.
Jesus disse aqui que os fariseus estudavam a Bíblia para obter a vida eterna, a salvação. E ele disse, olha, vocês estudam a Bíblia com esse propósito, mas deixe-me dizer, elas falam de mim, que sou a vida eterna. Então veja, Jesus está nos ensinando aqui, queridos, que o maior benefício de estudarmos a palavra de Deus é alcançarmos a salvação de nossas almas. Jesus, ele é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela o seu amor, revela o seu desejo em salvar o homem. E é lendo-a, estudando-a, que encontraremos a salvação. Ele disse nos capítulos posteriores, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja bem, ele declarou em sua oração sacerdotal, Pai, a vida eterna está em te conhecer. Pai, a vida eterna está em conhecer a ti e ao seu único Filho, aquele a quem o Senhor enviou. A vida eterna está na pessoa e na obra de Jesus, meu irmão. E para obtermos esta graça, este dom divino que é a salvação, a vida eterna, precisamos estudar a Bíblia. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, disse em Provérbios capítulo 2, se você buscar o conhecimento, a sabedoria, como alguém busca a prata e o ouro, dessa mesma forma, então você obterá o conhecimento de Deus e alcançará o temor do Senhor. Irmãos, é impossível conhecermos verdadeiramente a Deus e a Jesus sem estudarmos a Bíblia. Se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não conhecermos a nossa Bíblia e através dela nos relacionarmos com Deus, seremos tentados a criar deuses estranhos. Seremos tentados a criar um Deus segundo a nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança. E as pessoas do mundo hoje seguem os seus próprios deuses. Cada pessoa no mundo hoje tem a sua própria concepção de Deus. E muitas pessoas acreditam que vivendo uma vida como elas bem entendem, porque creem que o Deus delas é conforme elas pensam, elas receberão a salvação. Estão enganadas. Estão enganadas. É somente através das Escrituras, é somente através da Bíblia que nós podemos receber a salvação. Não há outro caminho, não há outro meio. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E assim então você encontrará a salvação da sua alma, que é o que de fato importa para nós. Mas existe ainda um outro objetivo. Existe ainda um outro benefício de estudarmos a palavra de Deus. Jesus disse lá em João 8,32 este benefício. Vejamos o que ele disse para nós. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que coisa estupenda, magnífica. Jesus disse que o conhecimento da verdade, nós já aprendemos anteriormente que a verdade é a palavra de Deus, traz libertação a nós. Conhecereis a verdade e esta mesma verdade libertará vocês. Agora a pergunta é, nos libertar do quê? Nos libertar do que mesmo? Bom, eu pontuei alguns pontos interessantes aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia nos libertará do pecado. Nos libertará do pecado. Como assim, Mateus? A Bíblia nos libertará do pecado? As Escrituras nos ensinam que todos os homens nascem escravos do pecado. Paulo, no seu tratado de teologia sobre a salvação, declarou, nos ensinou, que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos os homens se encontram numa única situação sem Jesus, escravos.
escravos de Satanás, escravos do pecado. Todo homem é escravo de si mesmo. Todo homem é escravo dos seus próprios prazeres pecaminosos, das suas próprias filosofias, dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios desejos. E sem libertação, meu irmão, não pode haver salvação. E Jesus veio com esse propósito para nos libertar do poder do pecado, da influência do pecado. Jesus veio para nos libertar também do próprio diabo, do próprio Satanás. Ele veio para trazer libertação àqueles que se encontram aprisionados pelos enganos do maligno. Se você que está me ouvindo tem sido escravo das mentiras do diabo, dizendo que Deus não ama você, que Deus não se importa com você, deixe-me dizer, Jesus disse, eu vim para trazer libertação a vocês. Aqueles que estão cativos. Ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim. E o Senhor me ungiu para trazer libertação aos cativos, colocar em liberdade os oprimidos do diabo. Ele veio para nos libertar de Satanás. A manifestação de Cristo a este mundo definiu eternamente a derrota de Satanás. Jesus veio também para nos libertar dos enganos, das influências deste mundo. Quando você conhece a Jesus, a verdade de Deus, você é liberto dessas coisas. É como se uma escama caísse dos seus olhos e agora você pode contemplar as grandezas do reino de Deus. Você pode ser liberto hoje se você quiser, se você crer nesta verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade também nos libertará, irmãos, das heresias, do falso ensino, do falso profeta, do falso pastor, dos enganos, das mentiras acerca do próprio Deus e da Bíblia. Ela nos libertará de todas essas coisas, porque ela é a própria Palavra de Deus. Agora, você pode pensar, né? Muitas pessoas pensam, qual é a garantia que eu tenho de que a Bíblia é a verdade? Qual é a garantia que eu tenho de que a palavra de Deus de fato pode me libertar de todas essas coisas? Como eu posso depositar a minha confiança num livro que eu nem sei se realmente é o livro de Deus? Muitas pessoas argumentam isso. Uma vez eu evangelizei um jovem e ele disse, eu não quero estudar a Bíblia porque a Bíblia é um livro escrito por homens. Bom, é verdade, foi escrita por homens. Mas tem um segredo aqui que muitas pessoas não sabem. Vejamos o que a Bíblia nos revela acerca dela mesma. O apóstolo Pedro, aquele que andou com o Senhor Jesus, nos trouxe uma revelação acerca disso. Ele disse assim no capítulo 1, versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós podemos confiar na palavra de Deus. Nós podemos crer na palavra de Deus. Porque o apóstolo do Senhor Pedro, um dos 3 que era íntimos, amigos de Jesus, declarou: tudo que está escrito aqui não veio da vontade do homem. Tudo que está escrito aqui não surgiu porque o homem assim o quis. Nenhuma profecia das Escrituras surgiu por vontade humana, disse ele, mas homens santos falaram da parte de Deus. Falaram como, Pedro? Movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo moveram os servos de Deus para escrever as Escrituras. Nós vemos, por exemplo, o caso de Moisés. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites com o Senhor no Monte Sinai, recebendo revelação de Deus, instrução de Deus. E ali Deus falava face a face com Moisés, como alguém fala com um amigo, diz as Escrituras. E Deus mandava Moisés escrever. Moisés, escreve isso, isso e isso. Moisés, o mundo foi criado assim, assim, assim. Moisés escreveu o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número, Deuteronômio. Moisés escreveu o livro de Jó.
inspirado por Deus. Deus foi falando, Moisés foi escrevendo. Deus foi movendo a mente de Moisés e ele foi colocando no papel tudo que Deus lhe ordenara. Hebreus 1 disse que anteriormente Deus falou por intermédio dos profetas, através de visões, através de sonhos. Deus falou com Abraão através de uma visão. Deus falou com o profeta Samuel através de sonhos, com Isaías, e eles iam escrevendo. E engraçado e coincidentemente, queridos, desses 66 livros que a Bíblia possui, 40 homens escreveram ela. E esses homens tinham as suas profissões particulares. Alguns eram médicos, outros eram agricultores, outros eram profetas mesmos. E todos eles viveram em tempos diferentes, culturas diferentes, ambientes diferentes, economia diferente. Nunca se viram, nunca se falaram, nunca se conheceram. Nunca viram o que um ou outro escreveram, mas escreveram acerca da mesma coisa, porque eram inspirados, movidos pelo mesmo Espírito de Deus. Jó, que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, por exemplo, milhares de anos atrás, antes de Cristo, a ciência basicamente nem existia ainda. Nenhum homem contemplou o planeta Terra fora daqui, e Jó já havia declarado que tu, Senhor, e aquele que sustende a terra sobre o nada. Irmão, como Jó soube disso? Quem foi que revelou isso para Jó? Nenhum homem havia subido à lua ainda, como dizem. Nenhum homem havia mandado um satélite com câmera à lua ainda. Como Jó sabia? Senão pelo Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus guiou estes homens. Por isso, irmãos, meu querido amigo, minha querida amiga, nós podemos ter confiança na palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Tudo que a palavra de Deus escreveu acerca do homem é verdade. Tudo que a palavra de Deus revelou acerca de Deus é verdade. Todas as profecias que a palavra de Deus profetizou se cumpriram, estão se cumprindo e se cumprirão. A Bíblia é a verdade absoluta. E todos aqueles que estudam a Bíblia, a palavra de Deus, são enxergados pelo Senhor de forma diferente. Apocalipse, capítulo 1, lá no versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, as coisas nela escrito aqui, pois o tempo do fim está próximo. Irmão, veja bem, Deus nos disse que seremos bem-aventurados se lermos a Bíblia, se lermos as Escrituras, se estudarmos as Escrituras e se praticarmos o que está escrito aqui. Seremos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa mais que abençoado, alguém mais que feliz, alguém que desfruta de uma felicidade celestial. Seremos bem-aventurados se assim nós procedermos. Jesus certa vez disse para os seus discípulos: já que saibais dessas coisas, bem-aventurados sois se as colocardes em prática. Seremos bem-aventurados. O Salmos 1 disse: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei e na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. Irmãos, Deus se agrada de quem estuda e pratica a Bíblia. Deus não se agrada de quem ignora a sua Bíblia, a sua palavra. Veja bem, esse livro só chegou a nós porque homens e mulheres deram a sua vida para que esse livro pudesse estar em nossas mesas hoje. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse certa vez: será que existe pó suficiente na sua Bíblia para escrever sobre ela: está condenado?
É de se pensar, não é mesmo? Será que a sua Bíblia fechada dia a dia, com poeira sobre ela, Deus poderá escrever no dia do seu julgamento condenado? Porque já vimos no decorrer desse estudo que a única forma de recebermos a salvação, a vida eterna, conhecermos a Deus e a seu Filho Jesus, é lermos e estudarmos a palavra de Deus. Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento e abra o seu coração para que você crê no que aqui está escrito e que ele possa se revelar a você, como ele bem prometeu. Oremos. Senhor, que essa palavra possa alcançar muitas pessoas, que aquelas pessoas que pararam para ouvir aqui o que o Senhor colocou nessa palavra possam ser abençoados, possam ter sua mente e seu coração iluminados. Concede-nos graça para obedecermos, para que possamos ser bem-aventurados. Oramos em nome de Jesus. Amém.